Jesus Cristo, ele usou muito de parábolas, cumprindo profecia de Ezequiel. Nas profecias de Ezequiel, o Senhor fala: Filho do homem, dirija parábolas aos filhos de Israel, use de comparação. Isso é profecia de Ezequiel falando acerca de Jesus Cristo, que havia de usar, então, de parábolas, ensinos parabólicos. Seu discípulo sempre o rodeava, perguntando que parábolas que ele havia dito, porque eles não entendiam. Ele falava parábolas, propunha parábolas, e eles, no final da tarde, aproximavam-se dele perguntando que parábolas eram aquelas, e que parábola é esta. Sempre eles perguntavam para ele por não entender as parábolas, o sentido das parábolas. Ele vinha falando de um bloco de 3 parábolas, e os discípulos foram chamados a atenção para uma parábola, mas eles não entenderam. E agora diz assim o texto: e quando eles chegaram em casa, aproximaram-se dele, perguntaram que parábola é esta. Ele respondendo disse: a vós já vos dado saber dos mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora fala-se por parábolas, para que vendo vejam, mas não entendam, e ouvindo ouçam, mas não percebam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. Olha aí. Ele falava uma parábola a respeito do reino de Deus. E eles não entenderam, claro, porque se eles entendessem, também os judeus entenderiam. Aí ele diz que os judeus não podiam na época entender aquilo que ele falava a respeito do reino de Deus. Porque se eles entendessem, se ele revelasse os mistérios do reino de Deus para eles, eles se converteriam pelo reino e não por suas pregações, e não por ele ser o Messias. Aí, se eles se convertessem por causa dos mistérios do reino, ele teria que perdoar os seus pecados. Imagina uma coisa dessa. E Lucas escreveu o mesmo texto, dizendo de uma forma mais clara: e ouvindo eles esta parábola, perguntaram a Jesus, dizendo: por que falas por parábolas? E ele disse-lhes: porque a vós é-vos dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam, porque não lhes é dado saber. Amém. Ele já havia revelado os mistérios do reino de Deus para os apóstolos, mas pediu segredo, claro. Ele disse aqui: porque a vós já é-vos dado saber dos mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam, porque não lhes é dado saber. Quer dizer, eles, os judeus, nessa incredulidade deles, essa falta de vida espiritual, eles não podem entender. Não lhes é dado a entender os mistérios do reino de Deus. Certa feita, ele havendo revelado aos apóstolos os mistérios do reino de Deus, que até hoje os homens ainda não alcançaram, vão alcançar agora através das revelações que nos foram dadas, e que seriam revelações para ajudar e restaurar o seu povo. E Jesus, havendo revelado a eles os mistérios do reino de Deus, aí disse-lhes: agora já não vos chamo de servos, mas vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor,
Os amigos, sim, sabem. Olha aí. Como eu já revelei os segredos de meu Pai, ele dizendo, os segredos do reino de Deus a vós, agora já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos, porque os servos não sabem o que fazem, o que faz o seu Senhor. Os amigos, sim. O que significa isto? Olha, ouvintes, prezados ouvintes, a Bíblia é a palavra sagrada, são ditos sagrados. E esse livro, ele possui 3 matérias apenas 3 matérias. A matéria histórica, religiosa e ciência. História, religião e ciência. São 3 matérias. E para entender os mistérios do reino de Deus, primeiro as pessoas teriam que receber então o dom da ciência. Como Paulo diz que havia o dom da ciência. Não é da ciência humana, mas da ciência bíblica. Olha, até aqui onde nós chegamos, Jesus falando a eles, já deu para vocês entenderem que Jesus revelara a eles os segredos do reino de Deus. E ele diz, portanto, eu não vos chamo mais de servos, mas amigos. Repetindo, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. O que significa isso? Se tem um industrial, um empresário, ou fazendeiro, agricultor, criador de gado, seja lá o que for o seu comércio, e ele tem lá seus amigos que também trabalham e tem outros tipos de comércio, outro ramo comercial. E eles geralmente são amigos. Amigos de negócios, amigos de revelar alguma coisa uns aos outros, pedir opiniões. Algum, às vezes, quer mudar de ramo comercial e, às vezes, reúne com os seus amigos e tira opinião com ele. Mas só que lá o mordomo dele, o gerente da fazenda, não sabe disso. Os funcionários também, os servos dele, não sabem de nada o que ele pensa. Os amigos, sim, sabem o que planeja os seus amigos. É disso que ele está dizendo como se ele estivesse dizendo aos apóstolos. Como já vos revelei os mistérios do reino de meu Pai, não vos chamo de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, o que planeja o seu senhor, o seu patrão. Porém, os amigos dele, sim. E agora os discípulos já estavam sabendo dos planos de Deus, porque Jesus revelara a eles. Porquanto eu vos chamo amigos. Vocês já sabem que o reino de meu Pai está pronto, preparado, esperando a época de ser revelado, isto é, de ser estabelecido. Porque uma coisa é o reino dos céus, outra coisa o reino de Deus. Ambos são de Deus. O reino dos céus é aquele que está em vigor até hoje, um reino espiritual, sem pátria, sem trono, sem rei, sem riqueza, sem decisões políticas, sem sabedoria, sem justiça. Este é o reino do céu, cujo rei está lá no céu, Jesus Cristo. De lá, ele então rege o seu reino, um reino espiritual, regido lá nos céus. Porquanto ele disse, eu vou para o Pai e vos enviarei outro Consolador, para que esteja convosco. Ele vos ensinará todas as coisas. E ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Quer dizer, o guia do reino dos céus não é conhecido pelas nações, não é conhecido pelos reis da terra, que é o Espírito Santo. Jesus foi, assentou lá como rei do reino dos céus, o reino dirigido lá dos céus, o reino cujo trono, cujo rei, cujas diretrizes vem lá dos céus. Por isso, reino dirigido pelos céus. O povo cristão, há 2000 anos, não tem pátria, não tem território, não tem rei, não tem trono,
não têm sabedoria, vamos dizer assim. Era um povo totalmente simples. Vieram rastejando até aqui. Paulo disse que a igreja estava engateando na fé e no conhecimento da palavra de Deus, a igreja de Cristo. E ela veio de lá para cá em uma carreira, uma jornada de aprendizagem, assim como a jornada de aprendizagem popular. A criança começa embaixo, no pré e etc., e vai subindo até que escolhe o curso e é congratulada ou consagrada como naquele curso que escolheu. Ela vai subindo, 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 escatologicamente, de degrau em degrau a criança. Assim Paulo tratou a igreja, que ele disse, em uma certa feita, ele sendo interrogado pelos coríntios, ele não podendo responder nada dos segredos de Deus, que ele recebera no paraíso, quando lá esteve por 3 anos, então ele descartava dizendo que ele não podia revelar os segredos naquele tempo. No entanto, disse, conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado, eu vou falar diretamente, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas, palavras que aos homens não é lícito dizer, quer dizer, no seu tempo. E ouvi palavras inefáveis, que não podem ser faladas, que aos homens não é lícito dizer. Ele não dizia os mistérios que Deus havia de revelar hoje, em nosso tempo, por exemplo. Mas dizia, irmãos, não vos chegamos até vós, senão no Evangelho de Cristo para a vossa redenção. Porque não podemos ir além da medida que nos foi dado. Vocês estão perguntando coisas profundas que eu não sei até hoje, que haverão de ser revelados. E as coisas que eu ouvi no paraíso, que não posso citar agora, eu não posso citar agora. Não é coisa para esse tempo. É o que ele estava dizendo aos coríntios. E porquanto ele dizia, mas não cobiceis as coisas altas. Não é dinheiro, não é carro, não é limusine, não é disso que falavam. Eles perguntavam sobre os mistérios de Deus. Como se daria, onde chegaria aquela história da igreja, como seria o reino e tal. Não os apóstolos, porque os apóstolos sabiam dos mistérios do reino de Deus antes de Paulo se converter. Só que Paulo recebeu diretamente de Jesus Cristo. Ele diz, quando eu fui chamado para a graça do Senhor, eu não recorri à carne nem ao sangue. Quer dizer, e nem fui a Jerusalém a ter com os que antes de mim já eram apóstolos. Mas eu fui para a Arábia. Ele disse Arábia. E só voltei de lá após 3 anos. Aí fui a Jerusalém a ter com Pedro e João e Tiago. E não via nenhum dos outros apóstolos. Porquanto o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens. Porque eu não aprendi e nem recebi de homem algum, mas pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Cara a cara, ele ouviu de Jesus no paraíso, quando lá esteve. Porquanto ele dizia, não recebi de homem algum, não era uma arrogância. Ele diz que quando ele se converteu no caminho de Damasco, que ele descobriu que aquele povo estava certo, que Jesus era realmente o Messias, ele não foi a ter com os apóstolos, porque ele sabia que os apóstolos estavam engateando, não sabiam quase nada. Mas ele foi, diz eles, foi para a Arábia. Não foi para a Arábia. Ele foi para o paraíso. Ele disse, só voltei depois de 3 anos, ficou 3 anos na Arábia, lá no hotel 5 estrelas. Ele levou 2 jumentos carregados de tudo que era escrituras sagradas, pergaminhos. Ele era carga para 2 jumentos, todos os pergaminhos das leis dos profetas. Quer dizer, foi para lá, levou tudo. O que ele ia aprender na Arábia? O que Paulo aprenderia na Arábia? Só se levasse todos os pergaminhos sagrados, em 2 jumentos, por exemplo. Ficaria lá 3 anos fazendo o que na Arábia? Aí ele disse, só voltei depois de 3 anos. Aí ele diz, porquanto não recebi e nem aprendi de homem algum. Ele revelando que ele estava no paraíso.
mas aprendi diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Não ambicioneis as coisas altas, mas conformai-vos com as humildes. Quer dizer, o Evangelho Redentor, a salvação em Cristo, a mudança de comportamento espiritual e uma vida abençoada em todo sentido por Jesus, convertidos, sabendo agora a certeza que estavam não seguindo aos sacerdotes, mas a Jesus Cristo através do Novo Testamento, das doutrinas apostólicas. Acomodai-vos com as humildes, que é isto. São essas coisas que é concedido. Não podemos ir além do que nos foi dado. Ele falava em nome dos apóstolos. E não podemos ir além da medida que nos foi dado para chegarmos até vós, ó gentios. Porque não chegamos até vós, senão no Evangelho de Cristo para a vossa salvação. Pronto, seria somente isso naquela época. Mas Paulo não falou de reino. E os apóstolos sabiam dos mistérios do reino de Deus. Mas como eles chegaram a perseguir Paulo, então Jesus lhe revelou lá no paraíso. Ele revelou os mistérios do reino de Deus. Eis que eu conheço um homem em Cristo Jesus, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo eu não sei, ou se fora do corpo eu não sei. Deus o sabe. Ele sabia sim. Se o apóstolo João, um homem pescador, indouto, ele soube como foi o seu arrebatamento, ele disse, eu fui arrebatado em espírito. O apóstolo João discerniu como foi o seu arrebatamento. E agora Paulo, um homem sábio, possuidor de cursos superiores e muito experiente na lei do ensino e aprendizagem, ele não entendeu de que forma que ele foi levado ao paraíso? Quem acredita nisso? E eu estou falando com propriedade vindas de Deus. Ele diz, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, despistando perguntas dos ouvintes, dos apóstolos e dos irmãos, para que não viesse perguntar de que jeito que o irmão foi, hein, Paulo? Hein, apóstolo, de que jeito que você foi? Foi de quê? E etc. Para evitar essas coisas, perguntas, ele diz, se no corpo eu não sei, ou se fora do corpo eu não sei. Mas sei que esse homem, que no corpo eu não sei, ou que fora do corpo eu não sei, ele foi arrebatado ao paraíso, que é o terceiro céu. O paraíso está localizado debaixo, sob o terceiro céu. Como eles falavam aqui do reino de Deus e dos mistérios do reino de Deus, então, irmãos e ouvintes, os mistérios do reino de Deus que Jesus estava falando aos apóstolos, eles foram dados a nós também. Foram nos concedidos sem estarmos à procura e nem esperando. Aliás, nossos ancestrais, nenhum deles buscou revelações. Nenhum deles correu atrás de revelações como fazem os homens, os teólogos, atrás de revelações, pelejando com a melhor das intenções para arrancar o melhor da palavra de Deus e passar para o seu povo, mas não consegue nada. Quanto mais eles conseguem argumentos, comentários, vocês vão saber disso. Pior vão ficando. Por quê? Porque o homem não tem acesso aos segredos de Deus, a menos que ele, por sua vontade, revele. Mas buscar, correr atrás, nada disso. Paulo diz também assim, se alguém deseja o episcopado, ser bispo, ser ministro, excelente obra deseja. Mas isto não depende de quem quer e nem de quem corre atrás, mas depende de Deus. Então, nenhum dos nossos ancestrais buscaram revelações, mas todos foram surpreendidos por elas, sem estar esperando. Começando em Noé, as revelações do dilúvio, ele estava atrás disto, ele estava atrás de dilúvio? Nunca. Aliás, os geólogos da época o ignoraram, porque não havia como haver uma inundação de grandes proporções
uma vez que as chuvas lá na época eram escassas. Não adianta buscar revelações. Não adianta. Quanto mais se aprofunda, mais baboseira, mais asneira e hipocrisia, vamos dizer assim, heresias pregam ao povo de Deus. Não adianta. Que reino de Deus seria esse, por exemplo? Que mistérios do reino seria esse? Que reino seria esse? Aonde seria estabelecido? Os apóstolos não puderam saber onde seria estabelecido o reino de Deus. Se Jesus revelasse o local, as terras onde seriam, ou seria estabelecido o reino de Deus, eu creio que ele ficaria só. Os apóstolos iam embora. Porque até hoje eles esperam o reino de Deus, um reino tipo o reino de Davi, os judeus esperam lá naquele antigo Israel. E assim eram os discípulos. Esperavam que fosse lá. Por isso, Jesus revelou os mistérios, revelou a mercadoria do reino de Deus, que Deus, com as quais ele preparou para ser estabelecido, ele revelou aos apóstolos. Mas o local, não. Eles cuidaram que estava tudo preparado lá mesmo em Israel. Isso ele não podia revelar a eles. Não podia. Imagina se ele dissesse que o reino de Deus seria estabelecido do outro lado das águas, do abismo de águas que nem sabiam o final do Atlântico. Nem sabiam. Foram descobertos em um ano 1500, logo muito depois, 1500 anos após os apóstolos. Se ele dissesse que seria estabelecido do outro lado das águas atlânticas, que de lá tem um outro mundo, tá, etc., ele ficaria sozinho. Ele ficaria sem ouvintes. Os discípulos iriam trabalhar contra ele, falando ao povo que aquele homem não estaria certo, se o reino de Deus seria estabelecido do outro lado, do outro mundo. Quando Pilatos interrogava Jesus lá nos dias do seu julgamento, ele o retirou do sinédrio, levou para fora e disse: escuta, o que tu fez? Porque o teu povo te entrega a mim para julgamento. O que tu fizeste? O que tu aprontou por aí? Tu és rei? Aí Jesus respondeu: o meu reino não é daqui. Quer dizer, o reino não era lá daquelas terras. O meu reino não é daqui do Oriente. Aí é entendido que é dos céus, mas não é isso. O meu reino não é daqui. Porque se o meu reino fosse daqui, dessa terra, Pilatos, pelejaria os meus anjos para que eu não fosse entregue a ti para julgamento. Mas agora o meu reino não é daqui. Não é. O agora é uma confirmação do que dissera. O meu reino não é deste mundo oriental. Pilatos ficou zoado. Falou: logo tu és rei? E ele disse: para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo, para ser um rei mundial. Mas agora o meu reino não é daqui. Não precisa se preocupar, Pilatos. Fique tranquilo. Eu não vou tomar o seu trono e nem o de Herodes, não é nada disso. O meu reino não é daqui, desse mundo oriental. Mas quem ia saber disso? Quem teria acesso aos mistérios do reino de Deus? Ninguém. Ninguém teria acesso. Enquanto que não chegasse a época determinada e a escolha de pessoas então estabelecidas. Quer dizer, a escolha de pessoas e a época estabelecida para tal. Não é totalmente uma escolha, é um sorteio. Porque se for para Deus escolher homens, ele não escolheria ninguém. Porque olhando para os homens, para o mundo, para ele, está tudo contaminado. Tu é João Batista, ungido por Jesus, que era seu primo, ungido profeta. Foi ungido profeta por Jesus. Foi Jesus que derramou azeite sobre ele. Aí ele então diz para ele, bater no ombro dele aqui para nós: ó, Joãozão, vai pregar, chegou a hora, começa, pode começar. Você não fala em reino de Deus, não. Por favor. Você sabe, ele já tinha revelado para João, para a família, para aquela panelinha das revelações, ele já tinha revelado, mas zipe na boca de todos. Não poderia jamais falar dos mistérios do reino de Deus naquela época. Ele disse para os apóstolos: porque a vós já é dado saber dos mistérios do reino de Deus,
mas os que estão fora por parábolas, porque eles não podem saber. Pronto, está resolvido o problema aí. Não poderia saber do reino de Deus naquela época. Naquela época estava sendo anunciado o reino dos céus. Aí ele diz para João Batista, você sai pregando assim, João, só assim. Arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. Não, arrependei-vos, pois, de vossos pecados, porque é chegado a vós o reino dos céus. Olha bem, João pregou conforme Jesus o recomendou. Diz, arrependei-vos, pois. Só isso que foi a pregação dele. O resto lá é batizando o povo que acreditasse que Jesus já estaria, ou já estava entre eles. Ele diz que está entre vós que vós não conhecem. Se quem acreditar, tome a fila para ser batizado. Era esse o batismo de João. Já está entre vós, mas vós não conhecem. Aqui em Marcos, capítulo 1, verso 14, aí começando Jesus a pregação, vindo da Galiléia, dizendo, aí vindo Jesus da Galiléia, pregava o Evangelho, dizendo, arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Ele não disse que havia chegado. Mandou João Batista pregar que era chegado o reino dos céus. Reino sem trono, sem pátria, como já falamos. Dirigido lá dos céus, cujo guia seria o Espírito Santo e o rei assentado lá no céu. O reino dos céus, dirigido lá dos céus. Aí ele saindo disse, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Tem 2000 anos e não chegou até hoje. Aí perguntaram ali, está aqui em Lucas, os fariseus, dizendo, mestre, quando virá o reino de Deus? Olha a pergunta. Querendo questioná-lo. Porque isso que você está pregando aí é uma religião nós temos. A religião judaica, a religião de Deus, você sabe, você é judeu. A religião nós já temos. Mas nós queremos saber, já que você está falando em reino por aí, reino do céu, se nós não estamos entendendo isto, quando virá o reino de Deus? Testando ele. Ele diz, por que esperais o reino de Deus com visível aparência? O reino de Deus não virá com aparência exterior, porque o reino de Deus já está entre vós. E não estava, não chegou até hoje. Jesus despistava os seus inimigos quando queriam arrancar dele alguma coisa, ele despistava, eles saíram e iam embora. Aí os fariseus foram embora. Pode ler lá em Lucas 17. Mestre, chamando ele de mestre, zombando dele. Mestre, quando virá o reino de Deus? Ele disse, porque isso que você está pregando aí, que você está pregando, é mais uma religião. Isso para nós não vale nada. Por isso que ele disse que eles não poderiam saber, porque eles iam se converter, aí teriam que ser perdoados os seus pecados. Mas Jesus teria que primeiro ser aceito como Messias, como Redentor, e eles não entendiam isso. Só que a sabedoria dele estava muito além da sabedoria dos judeus, dos sacerdotes e dos rabinos. E isso eles sabiam. Então, ele diz, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Agora podemos dizer, irmãos, que está chegando. Está próximo. Os sinais que Deus nos deu já começaram. Que são as epidemias, ele descontrole das nações, né, nos falando há 40 anos, desde 1978. Não é 2 anos, um ano. Nós fizemos um curso ali teológico, de teologia, de 2 anos. O que é isso? O que é isso? O curso de teologia? Não conheço. Eu não conheço. Se bem que eu tinha 2 certificados e o próprio Deus mandou eu desfazer deles, quando eu era de outra igreja. Pilatos levou ele de volta para o Sinédrio, porque pensou que ele não estava certo da cabeça. Porque depois ele perguntou a ele, escuta, tu és rei, o que é a verdade? Outra pergunta. Ó mestre, mas o que é a verdade? Por quê? Os judeus dizem que a verdade está com eles. Os sacerdotes dizem que a verdade está com eles. Os fariseus dizem que não. Está com eles, com os fariseus. Os saduceus não, diz que não é, é com eles a verdade. E todos são alas judaicas. E agora os judeus, os sacerdotes, convenceram a minha esposa
a Proclas, que era o nome dela, da esposa de Pilatos, eles convenceram a minha mulher e ela entrou para a fé judaica. Diz ela que é lá que está certo. Agora esses homens lá, os sacerdotes, estão querendo te matar, quer te julgar. O que tu fizeste? E quando ele pregava publicamente, ele fez questão de revelar coisa que às vezes ninguém percebe. Voltando um pouquinho, meus irmãos, Paulo disse aos Coríntios, terminando aquele raciocínio, ele diz, vocês estão querendo saber as coisas profundas, quer dizer, estão ambicionando as coisas grandes que eu saiba delas para passá-las, acomodai-vos com as coisas humildes, porque em parte conhecemos e em parte imaginamos. Agora, os teólogos, isto é o melhor, os tradutores modernos trocaram essa palavra imaginamos para profetizamos. Quer dizer, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha, você vai lá abrir a boca, a goela e profetizar uma coisa que você não sabe? O que é isso se não funciona? E se não procede, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Que o que nós não conhecemos, nós profetiza. Está certo, irmãos? Isso está certo? A palavra é esta. Em parte conhecemos, irmão. Mas em parte imaginamos. Imaginando que vai ser assim, a gente lê uma profecia, pensa que vai ser assim, e pregamos aquilo, e aí está aí todo mundo hoje, lê uma passagem na Bíblia sobre o anticristo, a coisa toda, grande tribulação, e paz, então eles imaginam, os teólogos imaginam uma coisa, conjecturas, e então fazem livros e argumentos extensos, prolongados, é o que Paulo dizia, em parte conhecemos. Quer dizer, só o grosso, só o popular do Evangelho, só o Evangelho popular, mas do Evangelho do Reino de Deus, irmão, nós não conhecemos nada, ele queria dizer. Porque uma coisa é o Evangelho da graça, outra coisa, o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho da graça anuncia Jesus como Redentor, Salvador. O Evangelho do Reino de Deus anuncia a chegada do Reino de Deus e a volta de Jesus para sentar no trono do reino. Este é o material do reino de Deus. Ele mesmo disse aqui, ó, quando, pois, o Filho do Homem vier, ele se assentará no seu trono de glória, e todas as nações estarão ao redor do trono. Onde há trono, há reino, e onde há reino, há rei. Olha aí, ele assegurou, quando o Filho do Homem vier, sairá da destra de Deus em direção à terra, não para arrebatar a igreja. Ele não disse isso aqui. Ele diz, quando o Filho do Homem vier, então ele se assentará no seu trono de glória. Glória é fama, é poder, é brilho, no seu trono de fama, trono de poder, trono de sabedoria, trono de glória, trono de justiça. Então se assentará no seu trono de glória. E todas as nações estarão ao redor do reino. Ele falou ao redor do trono, porque onde há trono, estava falando de trono, há reino. Mas as nações estariam ao redor do reino de Deus, estabelecido. Vamos pedir aqui emprestado, ou então, uma doação aqui do apóstolo Lucas. Ele não era apóstolo, ele era um médico que se converteu e só servia escrever a história de Jesus, o Evangelho de Lucas, mas ele não era apóstolo dos 12. O anjo Gabriel visitando a Maria em sua gestação? Não. É pregado por aí que ele visitou Maria em sua gestação, mas não era. Ele veio avisá-la, adverti-la de que ela apareceria grávida, gestante. Aí sim, é a verdade. Aí o anjo Gabriel diz assim, e entrando o anjo onde estava Maria, disse-lhe, salve, ó agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu será entre as mulheres. E vendo ela, o anjo se turbou com aquelas palavras. E ele disse-lhe, Maria, não temas, não precisa medo, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre tu conceberás, era um futuro,
tu vai aparecer grávida. Em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e o chamará Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Deus do céu lhe dará o trono de Davi. E ele, Maria, ele dará o trono de Davi. E ele reinará sobre ele para sempre. E o seu reino não terá fim. Maria não entendeu. O reino de Davi já fazia 1000 anos que tinha terminado. Já fazia 900 e quase 1000 anos. Maria não entendeu. E ele garantiu para ela, não é aqui nenhum profeta, não foi que disse isso aqui. Não foi um profeta, foi o próprio anjo Gabriel. Olha, o teu filho que tu vais se conceber na sua virgindade, ele coloque nele o nome Jesus, que ele será grande e será chamado Filho de Deus. E ele é o herdeiro do trono de Davi, porque o Deus do céu lhe dará o trono de Davi. Ele reinará sobre ele, sobre o trono eternamente, e o seu reino não terá fim. Que reino seria esse? Jesus falou aqui em Mateus, onde nós lemos. E quando o Filho do Homem vier, então se assentará no seu trono de glória. E todas as nações estarão ao redor do reino, ao redor do trono. Olha, irmãos, Jesus é o herdeiro do trono de Davi. Jesus, lá em Amós, capítulo 9, verso 13 em diante, Deus garantiu a restauração do reinado de Davi, que voltará a dominar as nações. E naqueles dias, no dia das revelações, e naqueles dias tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, e o reedificarei, e voltará como era na sua antiguidade, para que ele se assenhorie, se torne senhor de todas as nações que se chamam pelo meu nome. Diz o Senhor que fará isto. Olha a promessa da restauração do reino de Davi, cujo herdeiro seria Jesus Cristo. É Jesus Cristo o herdeiro do trono de Davi. E o trono e o reino de Deus, como já falamos, e é esta a nossa tarefa, será estabelecido no Brasil, aqui neste país, uma pátria amada e idolatrada pelas nações. Por isso, então, aqui é que Deus programou o estabelecimento do seu reino, do reino de Deus, chamado nas Escrituras de o reino de Davi, em questão de sua origem, porque ele foi iniciado por Davi e chamado então de trono de Davi. Mas quando Salomão se assentou, assumiu o cetro real do reino de Davi, o relato diz assim: e assim se assentou Salomão no trono de Deus em lugar de Davi, seu pai. O trono era de Deus, o reino era de Deus, dominava as nações. Davi e Salomão sujeitaram as nações por 80 anos. E agora o reino de Deus vai vir e vai sujeitar as nações do mundo por alguns anos, até a ocasião da volta de Jesus para sentar no trono de Davi aqui no reino de Deus, nessas terras brasileiras. Amém. Obrigado.